Pastor David Matos mostra em sua mensagem como um homem usado por Deus pode mudar a história de famílias e até de cidades, e testemunha sobre um missionário que alcançou a sua família e mudou a situação de uma cidade que estava debaixo da opressão do espiritismo. E ao final do testemunho ele surpreende ao dizer quem era aquele missionário que passou por ali e foi usado para mudar muitas histórias. Confira. Triplique sua atenção e eu encerro. Na cidade de Urubici, Santa Catarina, havia um homem por nome de Cecílio Mariano Matos. Este homem vivia uma vida terrível, atormentada por espíritos imundos. Cidade de Urubici, uma cidade pequenininha, muito pequena, poucos números de habitantes, uma cidade rurícola, que a economia deles é a hortaliça. E lá, meus queridos, havia um homem lá no meio da roça, numa furna chamada Rio do Engano. Diga comigo, Rio do Engano. Lá nessa furna, no Rio do Engano, morava um homem por nome de Cecílio Mariano Matos. Quem era ele? Este homem era meu avô, pai de algumas filhas, dentre elas uma por nome de Maria. E esta era atormentada por espíritos imundos. Sentia cheiro de carne de defunto. Não comia porque ela sentia cheiro e gosto de carne de defunto. Magrinha, raquítica, porque não comia, os demônios se apoderaram dela. E ela era a filha mais obediente do meu avô. Era a filha mais amada dele, porque fazia tudo o que ele queria. Até mesmo a sua união conjugal era da vontade dele, então ele amava ela, porque ela era filha obediente. E de repente, do dia para a noite, não começou a comer mais, porque sentia cheiro de carne de defunto, se ouvia ranger de dentes, e começou a enlouquecer da noite para o dia, ficar magrinha, raquítica. Até o último dia dela, ela morreu esquelética sobre uma cama, desnutrida, numa fase deplorável. A maldição estava sobre a família Matos. Os demônios estavam imperando no nosso lar. Passaram por lá espíritas que dominavam a área naquela época. Passaram por lá alguns batistas. Mas passou no Rio do Engano um missionário cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E esse missionário um dia chegou na frente da casa do meu avô, Cecílio Mariano, bateu palma. Meu avô atendeu. A minha tia Maria já havia falecido. E esse missionário chegou e pregou o evangelho e disse: Cecílio Mariano, Jesus te ama. Entrou dentro da nossa casa, pregou o evangelho, tomava café, almoçava com meu avô, jantava. Esse missionário pregou e ganhou toda a nossa família para Jesus. Meu avô, minha avó, Francisca Oliveira Matos. Este missionário ganhou eles para Jesus. Não só eles, mas ganhou várias e várias famílias ali, da localidade do Rio do Engano, Vacariano, Consolação. Havia ali algumas localidades, Campo dos Padres e tantas outras localidades de interior, lugar dificílimo, que de uma casa para outra tinha que andar quilômetros e quilômetros a pé. Ei, a história desse missionário devia ser inserido no livro dos heróis da fé. A história desse missionário deveria ser feito um livro, porque eu considero ele o meu missionário e um dos maiores missionários que a planeta Terra já conheceu, para a glória de Deus. E esse missionário andava quilômetros de uma casa na outra a pé, às vezes montado, atravessava rios, tinha que tirar o calçado para poder atravessar o rio. Ele e sua digna esposa pregavam o evangelho lá no Rio do Engano. Aí chegou uma hora que o missionário olhou assim e disse: Rio do Engano, olha aí, esse negócio não está certo. Vamos mudar para Rio da Verdade. Aonde chega um missionário, Deus troca, Deus tira a mentira e coloca a verdade. Quem acredita, levanta a mão e adora o nome do Senhor.
Ele disse, não, vamos mudar para Rio da Verdade. Até hoje é Rio da Verdade lá, para a glória do nome de Jesus. Aperte a mão da pessoa do lado e diga, aonde você chegar, Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar histórias. Havia uma família que toda filha menina que nascia, quando nascia, morria. Veja a maldição que havia naquela família. Toda menina, filha mulher que nascia, morria. Quando era homem não morria. Quando era filha mulher, morria. Havia uma maldição naquela família. Porque quem dominava aquela localidade antes desse missionário chegar eram os espíritas. Então havia muita macumba, feitiçaria, bruxaria naquele lugar. E esse missionário amanhecia nas noites frias de Urubici, naquelas geadas que deixava tudo branco, na neve que caía em Urubici, que congelava cocho de água, que congelava cano de água, que congelava tudo. Ele amanhecia noites e noites, orando. Para quê, pregador? Para Deus lhe dar poder, para ele ganhar Urubici para o Senhor Jesus Cristo. E esse missionário orava, e de repente, queridos, chamaram ele para orar por aquela família que toda menina que nascia morria. Nasceu uma menina, ele foi lá, pegou a menina nos braços, apresentou a Deus e disse, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje essa maldição é quebrada, e nenhuma menina vai morrer nesta família. Aonde um missionário chega em povos, tribos, línguas e nações, a maldição é tornada em bênção, é tornada em vitória. Deus vai te usar para abençoar família. E até hoje aquela família cresce e nunca mais morreu uma menina naquela família, para a glória de Deus. Havia uma irmã, esposa do irmão Tema, que tinha eczema, uma enfermidade tipo lepra. Foi até esse missionário, pediu oração e disse, olha missionário, ora por mim. O missionário olha para ela e diz, você crê que Jesus Cristo pode lhe curar? E ela disse, eu creio. Jesus curou ela na hora, para a glória de Deus. Deus vai te dar poder sobre as enfermidades, dores e doenças. Deus vai te levantar com autoridade aonde você impuser as mãos. O câncer vai embora, a eczema vai embora, a lepra vai embora, todas as dores e enfermidades vão embora, porque Deus te levará além. E esse missionário era cheio do poder. Uma vez ele estava pregando ao ar livre. Os espíritas se levantaram, abriram as Bíblias para impedir ele de pregar. E ele, com toda a autoridade do Espírito Santo, mandou os espíritas se calarem. Continuou pregando o Evangelho. E quando ele fez o apelo, os espíritas aceitaram a Jesus como Salvador. Deus vai te dar poder, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar poder. Esse missionário gostava de pescar nas margens do rio Canoas. Um rio lindo, águas límpidas, muito belas. Se um dia você for lá em Urubici, você vai conhecer o rio Canoas. E esse missionário gostava de pescar no rio Canoas, pegar um peixinho para comer. Ele gosta de um peixe, esse missionário. E quando ele estava lá na beira do rio, tinha um homem, João Maria da Silva, meu sogro. Começou a jogar pedra lá na beira do rio, jogar pedra para espantar os peixes. E eles lá pescando, de repente atrapalhou aqui, atrapalhou lá. E quando você joga pedra na água, o peixe se assusta, vai para o fundo do mar, aí não dá pra do rio, não dá para pescar. E ele jogou pedra, ria dos crentes. Um dia pastor Cisino pregou, João Maria da Silva, filho de Cride da Silva, aceitou Jesus como Salvador e foi batizado ali nas águas que o pastor Cisino pegava peixe, aonde ele jogou pedra para espantar o peixe. Ele foi batizado nas águas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levanta a mão e adora. Aceitou Jesus. Deus foi abençoando esse missionário. Deu picape, construiu uma igreja lá no Rio do Rio da Verdade, que ele transformou, era Rio do Engano, ele transformou em Rio da Verdade.
Deus deu picape, Deus deu igreja para ele.